Pessoal, aí sim, inicia hoje, né, uma série de vídeos que eu vou fazer sobre dinâmicas Lean. Dinâmicas Lean são boas práticas dentro da metodologia Lean, Manufacturing, Lean Office, que foram aderidas à época dentro do sistema Toyota de produção. Mas antes da gente falar sobre a primeira dinâmica hoje, que são células de operação, eu queria deixar um recadinho tradicional para vocês aí, de se inscrever no canal, deixar seu joinha, gostei, não gostei, compartilhe o vídeo que é importante e sempre mande questionamentos, perguntas, críticas que sempre serão respondidas e muito bem-vindas. Então a primeira dinâmica, a primeira boa prática que a gente vai falar hoje é sobre células de operação. O que são células de operação? Tradicionalmente, as empresas sempre foram divididas em setores, em departamentos. O que é isso? Eu tinha lá o departamento de engenharia, o departamento de compras, o financeiro, o RH, o jurídico. As células de operação, como conceito, funcionam muito mais com relação a essa disposição de layout, mas sempre com a finalidade, como em tudo dentro do Lean, de tornar o fluxo do processo mais contínuo e produtivo. Então, ao invés de eu ter setores, eu posso dividir, por exemplo, por segmentos de mercado, por clientes, por tipo de produto. E dentro dessas células, eu ter toda a estrutura ali dentro. Eu tenho um financeiro específico para aquele segmento de mercado, por exemplo, mas ter junto dele compras, a comercial, o jurídico, o financeiro, para aquele segmento. Então, as empresas que trabalham com foco naquele segmento, elas trabalham juntas. Com isso, o fluxo do processo ele é muito mais dinâmico, muito mais produtivo, muito mais contínuo, né? Menos burocrático, no sentido até de atuar nas grandes perdas. Eu não tenho tanta perda com espera, com tempo, com reprocessos, com retrabalhos. Então, esse conceito de células de operação é muito interessante. Eu já tive a oportunidade de participar em alguns projetos, em alguns segmentos de empresas, onde a gente aplicou bem esses conceitos, essas boas práticas. Por exemplo, um escritório grande de advocacia em São Paulo dividiu por tipo de processo. Então, processo penal, processo tributário, processo civil, processo jurídico. Um tipo de empresa alimentícia dividiu entre atacado e varejo. Né? É muito comum em bancos e agências de publicidade você ser dividido até pelos grandes clientes. Você entra dentro de um andar ou dentro de uma sala gigantesca, né, de um loft, por exemplo, dentro da empresa, está o nome do cliente lá. E aí toda a estrutura que atende aquele cliente trabalha junto, trabalha. Então isso funciona muito bem. Nas indústrias do Brasil, isso ainda é um pouco menos disseminado, ainda tem muita resistência, existe muito paradigma, né, com relação a esse tipo de coisa. Mas é uma boa prática que funciona muito bem, principalmente no mercado atual, onde a exigência de produtos customizados por cliente é cada vez maior. As mesmas coisas que são importantes, as mesmas demandas, as mesmas exigências de um cliente A são diferentes do cliente B, do cliente C. E dependendo do faturamento e lucro que esse cliente proporciona para a sua empresa, por que não atendê-lo da melhor forma? As células de operação trabalham com esse intuito. Você tem todo conjunto de atividades do atendimento daquele cliente dentro de um local específico, trabalhando em conjunto para aquele cliente, com a finalidade de atender as demandas daquele cliente ou daquele segmento. Então é muito comum você ver isso hoje, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. No Japão também é uma coisa que funciona, mas não funciona tão bem. Né? Ainda existe muito preconceito. Preconceito eu não sei se é a melhor forma. Existe muito paradigma, eu acho que é a melhor palavra. O japonês, pelo fato de ser muito disciplinado, pelo fato de ter uma cultura toda diferente, né? Uma cultura toda individualizada deles, eles ainda têm um pouco de resistência, não de trabalhar dessa forma, mas porque acaba gerando uma burocracia maior, porque as pessoas meio que se apegam a algumas atividades e vários setores acabam fazendo a mesma coisa. No Brasil, eu acho que não. No Brasil, as indústrias hoje não se adaptam a isso, né, melhor falando, por conta de um costume.
O brasileiro, né, ele não tem esse costume de querer sempre buscar a visão outside in, ou seja, enxergue seu processo como seu cliente o vê, e não como você acha que é importante. Então isso ainda tem um certo bloqueio, mas é uma tendência natural. Eu acho que com o home office isso vai acabar acontecendo de forma mais natural ainda, porque querendo ou não, para atender determinados assuntos específicos, vão se reunir mesmo que à distância as pessoas que trabalham com foco em resolver aquele assunto específico. É, e cada vez eu acho que eu vou ver mais, né, assim como vocês, isso acontecendo de uma forma mais rotineira, dentro das empresas, dentro do mercado. Mas células de operação é uma boa dinâmica, é uma boa prática Lean. Eu já vi funcionar muito bem em vários setores e torna o processo mais contínuo, mais produtivo, com menos burocracia. Então fica aí a dica, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu joinha aí, gostei ou não gostei, compartilhe o vídeo, mande perguntas, né? E até o próximo vídeo. Muito obrigado.